Uma família marcada pela perda reencontra a esperança nos braços de uma nova mulher, jovem, elegante e aparentemente perfeita. Mas algo sombrio começa a brotar nos olhos das crianças, e o silêncio da casa revela um medo que não se explica. Disfarçado de jardineiro, o pai observa tudo, gravando cada gesto, cada palavra, cada crueldade oculta. E quando a verdade explode diante de todos, nenhuma máscara resiste ao poder de um pai que decide lutar por seus filhos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol da tarde iluminava os jardins da mansão Vila das Palmeiras, no alto do bairro do Morumbi, em São Paulo. Rodrigo Mendonça observava pela ampla janela do escritório enquanto ajustava a gravata de seda italiana. Aos 45 anos, carregava no rosto as marcas de quem conheceu tanto o sucesso quanto a dor. Seu império empresarial, a Mendonça Tech, havia se tornado uma das maiores empresas de tecnologia do país. Mas o preço do sucesso tinha sido alto demais. Ana, sua companheira de 2 décadas, havia partido há pouco mais de um ano, deixando-o com 2 filhos pequenos e um vazio que parecia impossível de preencher. Papai, olha o que eu desenhei. A voz de Sofia, sua filha de 6 anos, interrompeu seus pensamentos. A menina entrou correndo no escritório, os cabelos cacheados balançando enquanto segurava um papel colorido. Rodrigo se abaixou, nivelando-se à altura da filha. Sofia tinha os mesmos olhos castanho esverdeados da mãe, uma lembrança constante de Ana. É lindo, princesa. Você desenhou todos nós? Perguntou ele, observando os bonecos de palito que representavam a família. Sim, esse é você, esse é o Pedrinho, essa sou eu e essa... Sofia apontou para uma figura feminina de vestido vermelho que Rodrigo não reconheceu imediatamente. Essa é a tia Beatriz, ela completou, olhando-o com uma mistura de expectativa e hesitação. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Beatriz Cavalcante havia entrado em sua vida há apenas 4 meses. Conheceram-se em um evento beneficente e, desde então, ela havia se tornado uma presença constante em sua vida e, aparentemente, na imaginação de Sofia. Está lindo, filha. Vamos pendurá-lo na geladeira? Sugeriu ele, tentando disfarçar sua surpresa ao ver que a filha já incluía Beatriz nos desenhos familiares. Naquela noite, enquanto arrumava a gravata borboleta diante do espelho, Rodrigo pensava nas mudanças que estavam por vir. O jantar de hoje seria especial. Após meses de um relacionamento discreto, havia pedido Beatriz em casamento. Ela era tudo o que ele poderia desejar. Inteligente, sofisticada, formada em administração com mestrado na França, e parecia genuinamente afetuosa com seus filhos. Sofia e Pedro, de apenas 3 anos, precisavam de uma figura materna, e Beatriz parecia perfeita para esse papel. O senhor está muito elegante, comentou Dona Teresa, a governanta que trabalhava para a família há mais de 15 anos. Seus olhos, porém, carregavam uma sombra de preocupação que Rodrigo preferiu ignorar. Obrigado, Teresa. As crianças já estão prontas? Sim, senhor. Sofia está no quarto dela lendo um livro, e o pequeno Pedro está com Juliana terminando de se vestir. Juliana era a babá, uma jovem de 20 e poucos anos que cuidava das crianças desde que Ana havia partido. As crianças a adoravam, mas Beatriz já havia sugerido sutilmente que, após o casamento, talvez fosse melhor profissionalizar a equipe da casa. A campainha soou precisamente às 8 horas. Beatriz era pontual como um relógio suíço. Rodrigo abriu a porta e sentiu o coração acelerar ao vê-la. Vestida em um elegante vestido azul marinho que realçava sua pele clara e os cabelos loiros perfeitamente arrumados, ela parecia saída de uma revista de moda. Você está deslumbrante, ele disse, beijando-a suavemente. E você está muito charmoso, ela respondeu, com um sorriso calculado, entregando-lhe uma garrafa de champanhe francês. Para celebrarmos. A sala de jantar estava preparada para uma noite especial. Velas acesas, a melhor porcelana, cristais que refletiam a luz dourada. Rodrigo havia pedido ao chefe particular que preparasse o menu favorito de Beatriz. Entrada,
de burrata com tomates confitados, seguida de salmão grelhado com aspargos e, para finalizar, um soufflé de chocolate. Sofia e Pedro desceram para o jantar, ambos vestidos como pequenos adultos. Beatriz insistira em escolher as roupas, e Rodrigo cedera, achando adorável seu interesse pelos detalhes. Boa noite, tia Beatriz, cumprimentou Sofia, educadamente formal. Boa noite, querida. Que vestido lindo você está usando. Combina perfeitamente com seus olhos, respondeu Beatriz, ajeitando uma mecha do cabelo da menina com um gesto que parecia afetuoso, mas que fez Sofia enrijecer imperceptivelmente. Pedro correu para Beatriz, que o pegou no colo com um sorriso largo. E aí está meu pequeno príncipe. Como você está bonito hoje. Durante o jantar, Rodrigo observava com satisfação como Beatriz interagia com as crianças, sempre paciente, sempre atenta. Ela cortou a carne de Pedro em pedaços pequenos, elogiou o vocabulário de Sofia e contou histórias sobre Paris que mantiveram todos entretidos. Foi no momento da sobremesa que Rodrigo fez o anúncio. Crianças, tenho uma notícia muito especial para compartilhar com vocês. Ele começou segurando a mão de Beatriz sobre a mesa. Beatriz e eu decidimos nos casar. Ela vai morar aqui conosco e fazer parte da nossa família. Houve um momento de silêncio completo. O rosto de Sofia empalideceu ligeiramente, enquanto Pedro olhava confuso de um adulto para outro. Isso significa que a tia Beatriz vai ser nossa mãe? Perguntou Sofia finalmente, com uma voz pequena que não combinava com sua personalidade normalmente vibrante. Significa que vou cuidar de vocês com todo o amor do mundo, querida, respondeu Beatriz antes que Rodrigo pudesse falar. Seremos uma família muito feliz. Vocês vão ver. O casamento foi realizado 3 semanas depois, uma cerimônia íntima no jardim da mansão, com apenas familiares próximos e alguns amigos. Sofia foi a daminha de honras, séria e composta em seu vestido cor de pêssego. Pedro carregou as alianças em uma almofadinha, guiado por Juliana, que sorria encorajadoramente para o pequeno. Nas semanas que se seguiram, a mansão passou por transformações sutis. Beatriz redecorou alguns ambientes, substituiu quadros, mudou a posição dos móveis. As fotos de Ana foram discretamente removidas das áreas comuns e transferidas para um álbum que foi guardado na biblioteca. Rodrigo observava as mudanças com um misto de gratidão e nostalgia. Por um lado, a casa parecia ganhar uma nova vida. Por outro, sentia como se partes de sua história estivessem sendo apagadas. Mas eram sacrifícios necessários, ele pensava, para construir um novo começo. Um mês após o casamento, Rodrigo precisou viajar a negócios para o Rio de Janeiro. Era a primeira vez que deixava as crianças sozinhas com Beatriz. Tem certeza de que vai ficar tudo bem? Perguntou ele enquanto arrumava a mala. Claro que sim, amor, respondeu Beatriz com seu sorriso perfeito. As crianças e eu vamos aproveitar esse tempo para nos aproximarmos ainda mais. Não se preocupe com nada. Na manhã da partida, Rodrigo se despediu das crianças com abraços apertados. Sofia o abraçou com força incomum, como se não quisesse deixá-lo ir. Pedro chorou, algo que raramente fazia quando o pai viajava. Volto em 3 dias, prometo, disse Rodrigo, intrigado com a reação dos filhos. Vocês vão se divertir muito com Beatriz, tenho certeza. Enquanto o motorista dirigia em direção ao aeroporto, Rodrigo olhou pela janela traseira e viu Sofia e Pedro acenando da porta, ladeados por Beatriz, que sorria e acenava com elegância. A imagem parecia perfeita, como um cartão postal de família feliz. Mas havia algo no olhar de Sofia que o perturbou durante todo o voo. Uma sombra? Um pedido silencioso que ele não conseguiu decifrar. Quando retornou, 3 dias depois, as crianças o receberam com entusiasmo. Mas Rodrigo notou algo diferente. Sofia estava mais quieta, mais contida. Pedro se agarrava à sua perna como se temesse que ele desaparecesse novamente. Beatriz, por outro lado, estava radiante. Foi maravilhoso, querido. As crianças se comportaram muito bem, não é, crianças? Disse ela, com um tom que não admitia contradição. Sofia assentiu silenciosamente. Pedro enterrou o rosto na perna do pai.
Sofia está aprendendo a ter modos à mesa, não é, querida? E Pedro já está quase conseguindo dormir sozinho na cama dele, sem aquele ursinho velho. Rodrigo franziu o senho. O ursinho velho era Toby, o urso de pelúcia que Ana havia dado a Pedro quando ele nasceu. O menino nunca dormia sem ele. Achei que Pedro gostasse de dormir com Toby, comentou Rodrigo, passando a mão pelos cabelos do filho. Crianças precisam crescer, querido, respondeu Beatriz com um sorriso que não alcançava seus olhos. Não podemos alimentar apegos infantis para sempre, não é mesmo? Naquela noite, enquanto Rodrigo colocava Pedro para dormir, o menino sussurrou. Papai Toby sumiu. Como assim, filho? Você procurou bem? Tia Béa disse que ele foi viajar, respondeu o menino, os olhos marejados. Mas eu não queria que ele viajasse, papai. Foi o primeiro sinal de que algo não estava certo na nova família que Rodrigo havia tentado construir. Um sinal pequeno demais para alarmar, grande demais para ignorar completamente. Um sinal que, sem que ele soubesse, era apenas o começo. Nas semanas seguintes, a rotina na mansão Vila das Palmeiras se estabeleceu sob a coordenação impecável de Beatriz. As refeições eram servidas pontualmente, as crianças tinham horários rígidos para estudo, lazer e descanso, e a casa funcionava com a precisão de um relógio suíço. Para Rodrigo, essa organização parecia a resposta para o caos que havia se instalado após a partida de Ana. Porém, como uma maré que lentamente erode a costa, pequenas mudanças começaram a ocorrer na mansão. Dona Teresa, a governanta de longa data, foi a primeira a se despedir, alegando problemas de saúde que exigiam sua atenção em Minas Gerais. Rodrigo lamentou a partida da mulher, que havia sido quase como uma avó para seus filhos, mas Beatriz rapidamente contratou uma substituta, Márcia, uma mulher silenciosa e eficiente que parecia ter como único objetivo agradar a nova senhora da casa. Papai, por que a tia Teresa foi embora sem se despedir de nós? Perguntou Sofia uma noite, enquanto Rodrigo a cobria para dormir. Ela teve que ir rapidamente, princesa. Sua irmã estava doente, respondeu ele, repetindo a explicação que Beatriz havia lhe dado. Mas ela sempre dizia que a gente era como netos para ela. Ela prometeu que nunca iria embora sem dizer tchau. Insistiu Sofia, seus olhos grandes fixos nos do pai. A pergunta ficou rondando a mente de Rodrigo nos dias que se seguiram. Era verdade que a partida de Teresa havia sido estranhamente abrupta. Ele até tentou ligar para ela, mas o número que tinha não completava a chamada. Juliana, a babá querida das crianças, foi a próxima a sair. Beatriz informou Rodrigo que a jovem havia recebido uma oferta melhor em outra família e decidiu aceitar sem aviso prévio. Ela nem se despediu das crianças? Questionou Rodrigo surpreso. Foi muito indelicado da parte dela, concordo, respondeu Beatriz, ajeitando um arranjo de flores na sala. Mas já contratei uma substituta excelente. Eduarda é formada em pedagogia e tem referências impecáveis. Eduarda era uma mulher de meia-idade com óculos de armação grossa e expressão severa. Falava pouco, sorria menos ainda e parecia considerar qualquer demonstração de afeto como um sinal de fraqueza. Pedro, que antes corria alegre para os braços de Juliana, agora se escondia atrás das pernas do pai quando Eduarda entrava no cômodo. Uma manhã, Rodrigo acordou mais cedo que o habitual e decidiu preparar o café da manhã para as crianças, algo que costumava fazer antes do casamento. Ao entrar na cozinha, encontrou Sofia sentada sozinha à mesa, comendo uma tigela de cereal sem leite. Bom dia, princesa. Cadê o leite do seu cereal? Perguntou ele, beijando o topo da cabeça da filha. Sofia olhou rapidamente para a porta antes de responder em voz baixa. Tia Béa disse que eu não mereço leite hoje porque demorei para arrumar meu quarto. Rodrigo franziu o senho. Isso não faz sentido, Sofia. Vamos colocar leite nesse cereal agora mesmo. Enquanto abria a geladeira, ouviu o som de saltos no corredor. Beatriz apareceu na porta da cozinha, impecavelmente vestida em um conjunto azul marinho, os cabelos loiros perfeitamente arrumados apesar do horário. Querido, você acordou cedo, ela comentou com um sorriso que não alcançava seus olhos.
Estava justamente vindo preparar um café especial para você. Estava apenas colocando leite no cereal da Sofia, respondeu ele, notando como a filha subitamente se interessou pelo fundo da tigela. Oh, Sofia está de castigo esta manhã, disse Beatriz com voz doce, mas firme. Não arrumou o quarto como combinamos e precisa aprender que ações têm consequências. Não acho que privar uma criança de leite no cereal seja um castigo apropriado, Beatriz, respondeu Rodrigo, despejando leite na tigela de Sofia. Um lampejo de algo frio passou pelos olhos de Beatriz, tão rápido que Rodrigo quase acreditou ter imaginado. Claro, você é o pai, ela disse com um tom levemente tenso. Mas conversamos sobre consistência na educação, lembra? As crianças precisam de limites claros. Antes que pudesse responder, Pedro entrou correndo na cozinha ainda de pijama, seu rostinho iluminando-se ao ver o pai. Papai! Gritou o menino, correndo para seus braços. Rodrigo o ergueu no ar, rindo da alegria do filho. Pedro, você sabe que não deve correr pela casa, admoestou Beatriz, seu tom abrupto contrastando com a atmosfera alegre. E ainda está de pijama fora do horário permitido. O sorriso do menino desapareceu instantaneamente. Rodrigo sentiu o pequeno corpo enrijecer em seus braços. Ele só tem 3 anos, Beatriz, disse Rodrigo, tentando manter o tom leve, e está animado por me ver. É justamente nessa idade que se formam os hábitos, respondeu ela, aproximando-se para pegar Pedro dos braços do pai. Vamos trocar essa roupa agora mesmo, mocinho. Algo no jeito como Pedro se agarrou a ele fez Rodrigo hesitar. Deixa que eu o levo para se trocar. Faz tempo que não passo uma manhã com as crianças. Uma expressão de contrariedade passou rapidamente pelo rosto de Beatriz, mas ela se recompôs com um sorriso educado. Como quiser, querido. Vou aproveitar para revisar alguns e-mails então. Aquela manhã com as crianças foi reveladora. Sofia, normalmente falante e curiosa, parecia medir cada palavra. Pedro praticamente não se afastava do pai, como se temesse que ele desaparecesse. Quando Rodrigo perguntou se estavam gostando da nova babá, Sofia apenas deu de ombros, enquanto Pedro olhou para a porta, como se verificasse se alguém estava escutando. Vocês podem me contar qualquer coisa, sabem disso, não é? Disse Rodrigo, sentindo uma inquietação crescer em seu peito. Sofia mordeu o lábio inferior, um hábito que tinha quando estava nervosa. Tia Béa disse que crianças que reclamam são crianças mimadas. Ela finalmente disse, quase em um sussurro. Aquela tarde, Rodrigo recebeu uma ligação inesperada no escritório. Era Maria, uma antiga amiga de Ana que havia sido madrinha de Sofia. Rodrigo, sei que não é da minha conta, mas está tudo bem com as crianças? Perguntou ela após os cumprimentos iniciais. Claro. Por quê? Bem, tentei visitar Sofia na semana passada, mas sua esposa disse que ela estava doente e não podia receber visitas. Tentei novamente ontem e fui informada que vocês estavam viajando, mas vi Sofia na escola hoje, quando fui buscar meu sobrinho, e ela pareceu diferente. Mal falou comigo. Rodrigo sentiu um frio no estômago. Não tinha conhecimento de nenhuma visita de Maria, muito menos de Sofia, estar doente ou de qualquer viagem. Deve haver algum mal-entendido, disse ele, tentando manter a voz firme. Vou verificar isso e te ligo de volta. Naquela noite, durante o jantar, Rodrigo observou sua família com novos olhos. Beatriz falava animadamente sobre um evento beneficente que estava organizando, enquanto as crianças comiam em silêncio, olhos fixos nos pratos. Sofia, Maria me ligou hoje. Disse que tentou te visitar algumas vezes, comentou casualmente. Sofia ergueu os olhos rapidamente, parecendo assustada, antes de olhar para Beatriz. Ah, sim, interveio Beatriz suavemente. Expliquei a Maria que estamos em uma fase de adaptação familiar e que seria melhor limitar as visitas por enquanto. As crianças estavam tendo muitas regalias e precisávamos estabelecer uma rotina saudável. Não me lembro de termos conversado sobre isso, respondeu Rodrigo, mantendo o tom neutro, apesar da tensão que começava a sentir. Você anda tão ocupado, querido. Não quis te incomodar com detalhes domésticos. Beatriz sorriu, colocando a mão sobre a dele. Estou apenas fazendo o que é melhor para a nossa família.
Mais tarde, após colocar as crianças para dormir, Rodrigo foi até seu escritório e abriu o laptop. Algo o incomodava, uma sensação crescente de que havia peças faltando no quebra-cabeça de sua nova vida familiar. Abriu o aplicativo das câmeras de segurança da casa, algo que raramente fazia desde que se casara com Beatriz. Reproduziu as gravações da semana anterior e viu Maria na porta da casa sendo recebida por Beatriz. A conversa parecia tensa e Beatriz claramente a impedia de entrar, apesar dos protestos da visitante. Sofia apareceu por um momento no fundo do hall, mas Beatriz rapidamente fechou a porta sem deixar que a menina se aproximasse. Avançou para outras gravações e o que viu o deixou gelado. Beatriz, sempre impecável e sorridente em sua presença, transformava-se quando estava sozinha com as crianças. Não havia agressão física, mas seu rosto endurecia, sua voz tornava-se cortante. Em uma cena, ela segurava o braço de Sofia com força excessiva, enquanto sussurrava algo no ouvido da menina que a fez empalidecer. Estava tão absorto nas imagens perturbadoras que não ouviu a porta do escritório abrir. — O que está fazendo, querido? Rodrigo sobressaltou-se ao ouvir a voz de Beatriz. Ela estava parada na porta, usando uma camisola de seda azul, o rosto uma máscara de preocupação afável. — Apenas verificando alguns e-mails, respondeu ele, fechando rapidamente o laptop. — Perdemos um contrato importante. Hoje estou tentando entender o que aconteceu. — Sinto muito, ela disse, aproximando-se para massagear seus ombros. Você trabalha demais. Por que não vem para a cama? Posso ajudar a aliviar essa tensão. Rodrigo forçou um sorriso, mas sua mente estava a 1000 por hora. O contraste entre a mulher que massageava seus ombros e aquela que vira nas gravações era perturbador. Vou em 1 minuto, respondeu. Só preciso terminar de ler um relatório. Quando Beatriz saiu, Rodrigo permaneceu imóvel por vários minutos. O homem que havia construído um império do zero, que superara obstáculos imensuráveis em sua vida, profissional, sentia-se completamente perdido. Amava Beatriz, ou pelo menos a versão dela que conhecia. Mas amava seus filhos acima de tudo. Precisava descobrir a verdade completa. E para isso, necessitaria de um plano que nem mesmo a controladora Beatriz pudesse antecipar. A manhã estava fresca em São Paulo, quando Rodrigo estacionou seu Porsche Cayenne em frente ao pequeno apartamento em Santana, zona norte da cidade. O bairro de classe média contrastava fortemente com o luxo do Morumbi onde vivia. Respirou fundo antes de tocar a campainha do apartamento 302. A porta foi aberta por um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e expressão curiosa. — Carlos, obrigado por me receber com tão pouco aviso, disse Rodrigo, apertando a mão do homem que havia sido seu chefe de segurança por mais de uma década antes de se aposentar no ano anterior. — Para você estou sempre disponível, respondeu Carlos, conduzindo-o para dentro do apartamento simples, mas bem organizado. Pelo seu tom ao telefone, imaginei que fosse algo sério. Sentados na pequena sala, com café forte servido em xícaras descombiantes, Rodrigo expôs sua situação. Carlos escutou atentamente, sem interromper, seu rosto endurecendo à medida que o relato avançava. — Preciso saber exatamente o que acontece na minha casa quando não estou lá, concluiu Rodrigo, os olhos fixos na xícara que segurava. — E precisarei da sua ajuda. Carlos coçou o queixo, pensativo. — As câmeras da casa não são suficientes? Se ela já percebeu que você as consulta, provavelmente estará evitando fazer qualquer coisa comprometedora onde há gravação. — Exatamente. E tenho certeza de que ela já identificou os pontos cegos. Além disso, as câmeras não captam áudio claramente, e suspeito que muito do que acontece seja mais verbal do que físico. Então precisamos de alguém dentro da casa, alguém que ela não suspeite, concluiu Carlos. — Mas quem? Ela já dispensou seus funcionários de confiança. Rodrigo finalmente ergueu os olhos, determinação brilhando em seu olhar. — Eu mesmo. — Como assim? — Vou me disfarçar e entrar na minha própria casa como um funcionário. Ninguém me conhece melhor que você, Carlos. Se conseguir me disfarçar o suficiente para enganá-lo, certamente enganarei Beatriz.
Carlos franziu o senho, avaliando a proposta. É arriscado. Se ela descobrir, terei minhas respostas de qualquer forma, interrompeu Rodrigo. Não posso continuar vivendo com essa dúvida, especialmente quando se trata do bem-estar dos meus filhos. Nas horas seguintes, os dois homens elaboraram meticulosamente um plano. Rodrigo anunciaria uma viagem de negócios para o Nordeste, onde sua empresa estava expandindo. Na realidade, permaneceria em São Paulo, hospedado em um hotel discreto sob nome falso. O jardineiro que cuida do jardim da mansão está para se aposentar, explicou Rodrigo. Beatriz já mencionou que precisamos contratar alguém. Você poderia indicar um sobrinho que está procurando emprego? 3 dias depois, o plano foi colocado em ação. Rodrigo se despediu da família com abraços apertados nas crianças e um beijo formal em Beatriz. Serão apenas 2 semanas, amor, disse ele, ajeitando a gravata. Tenho certeza de que vocês ficarão bem. Claro que sim, respondeu Beatriz com seu sorriso perfeito. Vamos aproveitar esse tempo para estabelecer algumas rotinas novas com as crianças. Quando voltar, vai se surpreender com o progresso. Havia algo no tom dela que fez Rodrigo estremecer internamente, mas manteve o sorriso fixo no rosto. Mal posso esperar para ver. No dia seguinte, às 7 da manhã, Carlos estacionou sua caminhonete enferrujada em frente à mansão. No banco do passageiro, Rodrigo era praticamente irreconhecível. Uma barba cheia e falsa cobria metade de seu rosto. Tinta temporária escurecera seus cabelos normalmente castanhos claros. Óculos de armação grossa alteravam o formato de seu rosto e maquiagem discreta criava a ilusão de rugas nas extremidades dos olhos. Vestia roupas simples e gastas, bem diferentes dos ternos italianos que costumava usar. Lembre-se, seu nome é Renato Silva. Você é meu sobrinho. Veio do interior de Minas em busca de trabalho. Fale pouco, mantenha a cabeça baixa e nunca olhe diretamente nos olhos dela por muito tempo, instruiu Carlos. Entendido, respondeu Rodrigo, a voz propositalmente mais rouca e com um leve sotaque mineiro que havia praticado. Carlos tocou o interfone e informou que vinha a pedido do Sr. Rodrigo para apresentar um candidato à vaga de jardineiro. Após alguns minutos, foram conduzidos até os fundos da mansão, onde Márcia, a nova governanta, os aguardava. Senhora Beatriz ainda está descansando, mas me orientou a entrevistar o candidato, informou a mulher com expressão séria. O senhor é? Renato Silva, senhora, respondeu Rodrigo, mantendo os olhos baixos e a postura ligeiramente encurvada. Tenho experiência com jardinagem desde moleque. Trabalhava nas fazendas lá em Minas. Márcia o avaliou com um olhar crítico. O jardim é extenso e a senhora Beatriz é muito exigente. Temos rosas raras, orquídeas importadas e um sistema de irrigação que precisa ser monitorado diariamente. Posso dar conta, afirmou Rodrigo com humildade. Meu tio me ensinou tudo sobre plantas. Carlos interviu, explicando que havia trabalhado para o Sr. Rodrigo por muitos anos e que podia atestar pelo caráter do sobrinho. Márcia pareceu pesar a informação. Vou consultar a senhora Beatriz, aguardem aqui. Quando a governanta se afastou, Rodrigo soltou o ar que nem percebera estar segurando. Ela não me reconheceu, sussurrou. Não se empolgue ainda. A verdadeira prova será a Beatriz. 15 minutos depois, a própria Beatriz apareceu. Vestia um conjunto de ginástica de grife, os cabelos presos em um rabo de cavalo impecável, como se estivesse pronta para uma sessão de fotos e não para entrevistar um jardineiro. Bom dia, Carlos, ela cumprimentou com formalidade. Rodrigo sempre falou muito bem de você. Senhora Beatriz, respondeu Carlos respeitosamente, este é meu sobrinho Renato. Ele é trabalhador e honesto, garanto. Os olhos de Beatriz, frios e calculistas, examinaram Rodrigo de cima a baixo. Ele manteve a postura humilde, evitando contato visual direto. Você entende de rosas? Perguntou ela abruptamente. Sim, senhora, respondeu Rodrigo, adotando um sotaque mais pronunciado. Minha mãe cultivava rosas lá em Minas. Sei tratar de ferrugem, pulgão e como podar para dar mais flores. E está disposto a trabalhar todos os dias, incluindo alguns finais de semana, quando necessário?
Sim, senhora. Preciso muito desse emprego. Beatriz pareceu satisfeita com a resposta. Márcia vai lhe mostrar o jardim e explicar suas responsabilidades. O salário é razoável, mas exijo perfeição. Um erro e você está fora, entendido? Sim, senhora. Muito obrigado pela oportunidade. Carlos se despediu, lançando um último olhar de encorajamento a Rodrigo. Era oficial. Estava infiltrado em sua própria casa. Os primeiros 2 dias foram de reconhecimento. Rodrigo trabalhou diligentemente no jardim, familiarizando-se com sua nova rotina e observando discretamente os movimentos da casa. Dormia em um pequeno quarto nos fundos da propriedade, reservado para funcionários, e comia na cozinha dos empregados. Foi no 3º dia que teve seu primeiro vislumbre da verdade. Estava podando arbustos próximos à janela da sala de estar, quando ouviu a voz de Beatriz inusitadamente alta e cortante. Sofia, o que eu falei sobre deixar brinquedos espalhados? Aproximando-se discretamente, viu através da janela parcialmente aberta sua filha parada no meio da sala, cabeça baixa, enquanto Beatriz segurava uma boneca com expressão de desgosto. Desculpe, tia Béia, murmurou Sofia, a voz quase inaudível. Tia Béia? Repetiu Beatriz, o tom perigosamente suave. Quantas vezes preciso repetir como deve me chamar? Sofia engoliu em seco. Desculpe, mamãe. Melhor assim. Agora, como castigo por essa desorganização, nada de sobremesa hoje e amanhã. E quero que escreva 50 vezes. Devo manter meus brinquedos organizados. Mas eu tenho lição de matemática para fazer, começou Sofia. O som de um tapa na mesa fez a menina se encolher. Está me questionando? A voz de Beatriz era puro gelo. Talvez precise de um castigo mais severo para aprender respeito. Não, mamãe, vou fazer como disse. Ótimo. E lembre-se, se contar algo ao seu pai quando ele voltar, vou saber que não posso confiar em você. E pessoas que não merecem confiança não merecem amor. Você quer que seu pai pare de amar você? Os olhos de Sofia se arregalaram em pânico. Não. Então seja uma boa menina e guarde nossos pequenos segredos. Agora vá para o quarto e comece a escrever. Rodrigo sentiu o sangue ferver em suas veias. Seu impulso inicial foi irromper na sala, revelar-se e confrontar Beatriz ali mesmo. Mas isso comprometeria todo o plano. Precisava de mais provas, precisava entender completamente a extensão do que acontecia quando não estava por perto. Na hora do almoço, Rodrigo, como Renato, comeu rapidamente na cozinha dos funcionários. Pedro estava em sua cadeirinha, observando com olhos tristes, enquanto Eduarda, a babá severa, o alimentava com movimentos mecânicos. Come tudo, menino. Não temos o dia todo, dizia ela secamente. Pedro tentava, mas era óbvio que estava com dificuldade para engolir o alimento. Seus olhinhos marejaram quando um pedaço de carne caiu de seu garfo. Olha só a sujeira que fez, repreendeu Eduarda. A senhora Beatriz ficará sabendo dessa falta de modos. Pedro empalideceu visivelmente e Rodrigo sentiu um nó se formar em sua garganta. Seu filho de apenas 3 anos parecia aterrorizado com a simples menção do nome de Beatriz. Crianças pequenas às vezes derrubam comida, é normal, comentou Rodrigo Renato timidamente, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Eduarda lançou-lhe um olhar fulminante. Jardineiros cuidam do jardim, não dão palpites na educação das crianças. Quer manter seu emprego? Fique quieto. Naquela tarde, enquanto trabalhava perto da piscina, Rodrigo viu uma jovem que não conhecia sair pela porta dos fundos. Vestia um uniforme simples de empregada doméstica e carregava uma pequena mochila. Parecia ter pouco mais de 20 anos e tinha um rosto gentil, embora cansado. Olá, cumprimentou ela ao vê-lo. Você deve ser o novo jardineiro. Sou Yara, trabalho aqui há 2 semanas. Renato, respondeu ele, levantando-se para apertar a mão dela. Prazer em conhecê-la. Está gostando do trabalho até agora? É um belo jardim, respondeu ele, cauteloso. E você? Gosta de trabalhar aqui? Algo passou pelos olhos de Yara. Hesitação, talvez preocupação. O salário é bom, ela finalmente disse, o que não era realmente uma resposta. As crianças parecem
Quietas, comentou Rodrigo tentando soar casual. Yara olhou rapidamente para trás, como se verificasse se alguém podia ouvi-los. São boas crianças, disse ela, baixando a voz. Só precisam de um pouco mais de calor humano, entende? Antes que pudesse dizer mais, a voz de Márcia soou de dentro da casa, chamando por Yara. A jovem se despediu rapidamente e voltou para dentro. Aquela conversa breve deixou Rodrigo intrigado. Havia algo no tom de Yara, uma preocupação genuína que contrastava com a frieza de Eduarda e Márcia. Poderia ela ser uma aliada? Ao anoitecer, enquanto guardava as ferramentas no galpão dos fundos, Rodrigo vislumbrou Sofia na janela de seu quarto, debruçada sobre uma escrivaninha, escrevendo continuamente o que supôs ser o castigo imposto por Beatriz. O rosto da menina demonstrava exaustão, e mesmo à distância, ele podia ver que ela havia chorado. Naquela noite, deitado na cama simples do quartinho dos fundos, Rodrigo tomou uma decisão. Não bastava apenas observar, precisava documentar. Na manhã seguinte, compraria um pequeno gravador. Era hora de coletar provas concretas do que realmente acontecia em sua ausência. A primeira semana de Rodrigo como Renato chegava ao fim quando ele percebeu que precisava intensificar seu plano. Em sua folga de domingo, saiu discretamente da propriedade e encontrou-se com Carlos em uma lanchonete modesta na Avenida Paulista. Preciso de equipamentos de gravação, explicou ele, após relatar suas descobertas iniciais. Algo pequeno, discreto, mas com boa qualidade de áudio. Carlos assentiu gravemente. Tenho alguns contatos. Posso conseguir microfones do tamanho de botões e gravadores que cabem no bolso. Mas, Rodrigo, tenho que perguntar. Já considerou simplesmente confrontá-la com o que descobriu até agora? Rodrigo passou a mão pelos cabelos agora escurecidos, um gesto habitual que tentava evitar quando estava disfarçado. Não é tão simples. Se eu confrontá-la sem provas concretas, ela negará tudo. Pode até alegar que estou perturbado, paranoico, e se houver um divórcio litigioso... Ele não completou a frase, mas o medo estava implícito. Em uma batalha judicial sem evidências, ele poderia perder a guarda dos filhos. Na segunda-feira, Rodrigo retornou à mansão com um pequeno gravador no bolso e um microfone discreto preso à gola de sua camisa. A primeira pessoa que viu foi Yara, que varria o terraço dos fundos com movimentos metódicos. Bom dia, cumprimentou ele, forçando-se a manter o sotaque mineiro que havia adotado. Fim de semana bom? Yara sorriu levemente, parecendo apreciar a gentileza. Tranquilo. Visitei minha mãe em Guarulhos. E você? Fui ver meu tio, respondeu ele, começando a cortar a grama próxima ao terraço. Ele me perguntou como estou me adaptando aqui. Algo na maneira como Yara olhou rapidamente para a casa antes de responder, alertou Rodrigo. É um bom emprego, ela disse, repetindo a resposta evasiva de dias antes. Rodrigo trabalhou em silêncio por alguns minutos, pensando em como abordar o assunto que realmente lhe interessava. Foi Yara quem quebrou o silêncio. As crianças gostam de você, ela comentou quase casualmente. Isso o surpreendeu. Mal tive contato com elas. O pequeno Pedro te viu trabalhando no jardim e disse que você parecia o pai dele. Ela sorriu brevemente. Acho que são os óculos. O senhor Rodrigo também usa. O coração de Rodrigo apertou-se ao ouvir isso. Seu filho o havia reconhecido de alguma forma, ou era apenas a observação inocente de uma criança? Eles falam muito do pai, continuou Yara abaixando a voz, principalmente à noite, quando a senhora Beatriz não está por perto. Eles parecem tristes, arriscou Rodrigo, mantendo os olhos fixos na grama que cortava. Yara hesitou por um longo momento antes de responder. Não é meu lugar dizer nada. Preciso desse emprego. Entendo, respondeu ele, respeitando a relutância dela. Também preciso do meu. Trabalharam em silêncio por mais algum tempo, até que foram interrompidos por uma voz infantil. Moço do jardim. Pedro corria em direção a eles, escapando momentaneamente da vigilância de Eduarda. Vestia um macacão azul que Rodrigo não reconhecia, provavelmente mais uma das compras de Beatriz para substituir as roupas que Ana havia escolhido. Oi, garotão,
respondeu Rodrigo, abaixando-se para ficar na altura do menino, lutando contra o impulso de abraçá-lo. Você tem uma tesoura grande, observou Pedro, apontando para a ferramenta na mão de Rodrigo. É para cortar a grama e deixar o jardim bonito. Os olhos de Pedro brilharam. Posso ajudar? Eu sei ajudar. Antes que Rodrigo pudesse responder, Eduarda apareceu, à porta, o rosto contorcido em desaprovação. Pedro, volte já para dentro. Sabe que não deve falar com os empregados sem permissão. O sorriso do menino desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de medo que partiu o coração de Rodrigo. Estávamos apenas conversando, explicou Yara suavemente. Ele não estava incomodando. Não perguntei a você, retrucou Eduarda acidamente. Pedro, agora, ou vou ter que contar à sua mãe sobre essa desobediência. Pedro correu de volta para a casa lançando um último olhar para o jardim antes de entrar. Eduarda o seguiu, não sem antes lançar um olhar de advertência a Yara e Rodrigo. Viu o que eu quis dizer? Sussurrou Yara quando ficaram sozinhos novamente. É assim o tempo todo. As crianças vivem com medo. Ela sempre foi assim? Perguntou Rodrigo, a raiva crescendo dentro dele. Desde que comecei, sim. Mas segundo Márcia, piorou depois que o senhor Rodrigo viajou. A senhora Beatriz diz que está reeducando as crianças enquanto ele está fora. Yara hesitou novamente antes de acrescentar. Ontem à noite, ouvi a pequena Sofia chorando no quarto. Quando entrei para ver se estava tudo bem, ela estava tremendo de frio. A senhora Beatriz havia tirado seus cobertores como castigo, por não ter terminado toda a comida no jantar. O gravador no bolso de Rodrigo capturava cada palavra, mas ele quase desejou que não estivesse funcionando. Cada revelação era como uma faca em seu peito. O que você fez? Perguntou ele, temendo a resposta. O rosto de Yara suavizou-se. Esperei até que a casa estivesse quieta e levei um cobertor extra para ela. Disse que seria nosso segredo. Ela suspirou. Se a senhora Beatriz descobrir, provavelmente serei demitida. Mas não consegui deixar a menina passar frio a noite toda. Naquele momento, Rodrigo soube que havia encontrado uma aliada, mesmo que ela não fizesse ideia de quem ele realmente era. Nos dias que se seguiram, Rodrigo manteve o gravador sempre consigo, registrando discretamente as interações na casa. Descobriu que Beatriz reservava suas piores atitudes para quando estava sozinha com as crianças, apresentando uma face completamente diferente quando outros adultos estavam presentes, mesmo os empregados. Era uma atriz consumada. Em uma tarde particularmente quente, enquanto trabalhava no jardim próximo à sala de estar, ouviu a voz de Beatriz elevando-se em fúria. Aproximou-se cautelosamente da janela entreaberta. Olhe para mim quando eu estiver falando com você, exigia ela. Sofia estava em pé, diante dela, os olhos relutantemente erguidos. A menina segurava um caderno aberto. Esse desenho é sobre o quê? Perguntou Beatriz, apontando para algo no caderno. É a nossa família, respondeu Sofia em voz baixa. E por que você desenhou essa mulher aqui? Rodrigo não conseguia ver o desenho, mas podia imaginar do que se tratava. Sofia provavelmente havia incluído Ana na ilustração. É a mamãe, respondeu Sofia, quase inaudível. O som de papel sendo rasgado ecoou pela sala. Sua mãe agora sou eu, declarou Beatriz, sua voz transbordando raiva. Essa mulher se foi e não vai voltar. Quanto mais rápido você aceitar isso, melhor para todos nós. Mas papai disse que podemos lembrar dela, que ela sempre vai ser... Seu pai é fraco e sentimental, interrompeu Beatriz. Ele permitiu que vocês se tornassem crianças mimadas e desobedientes. Eu estou corrigindo os erros dele. Sofia começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo pelo rostinho sem qualquer som. Pare com esse choro agora mesmo, ordenou Beatriz. Lágrimas são para bebês e você já tem 6 anos. Quero que vá para o quarto e desenhe nossa família real. Você, seu irmão, seu pai e eu. Nada de fantasmas, entendeu? Sofia assentiu, secando as lágrimas com as costas das mãos. E não ouse contar ao seu pai sobre esta conversa quando ele voltar.
Sabe o que acontece com crianças que contam mentiras, não sabe? Sofia assentiu novamente, o medo evidente em seu rosto. Diga, insistiu Beatriz. Elas ficam sozinhas, sussurrou Sofia. Ninguém acredita nelas. Exatamente. Agora vá. Quando Sofia saiu, Beatriz pegou os restos do desenho rasgado e os jogou na lareira, acendendo um fósforo para queimá-los completamente. O simbolismo do gesto não escapou a Rodrigo, que se afastou da janela com o coração pesado e o gravador captando cada palavra trocada. Naquela noite, Rodrigo estava no quartinho dos fundos revisando as gravações do dia, quando ouviu uma leve batida na porta. Escondeu rapidamente o gravador sob o travesseiro antes de abrir. Yara estava parada ali, segurando uma bandeja com um prato coberto. Percebi que você não veio jantar, ela explicou. Trouxe algo da cozinha. Obrigado, disse ele, genuinamente tocado pelo gesto. Quer entrar um pouco? Ela hesitou, olhando para trás como se verificasse se alguém a observava, antes de entrar rapidamente. O quarto era pequeno, com apenas uma cama, uma mesinha e um armário, mas estava impecavelmente arrumado, hábitos que Rodrigo não conseguia abandonar mesmo em seu disfarce. Arroz, feijão e um pouco de frango, disse ela, colocando a bandeja sobre a mesa. Não é muito, mas é o que sobrou do jantar da cozinha. É mais que suficiente, agradeceu ele, sentando-se para comer. Muito gentil da sua parte se preocupar. Yara deu de ombros, um pequeno sorriso em seu rosto. Todos merecemos um pouco de gentileza, não é? Houve um momento de silêncio confortável antes que ela falasse novamente. Hoje foi um dia difícil para as crianças. A pequena Sofia estava inconsolável depois que a senhora rasgou um desenho que ela fez. Rodrigo engoliu com dificuldade, tentando esconder sua reação. Por que ela faria isso? Aparentemente, Sofia desenhou a mãe biológica no retrato da família. A senhora Beatriz não tolera qualquer menção à falecida senhora Mendonça. Yara suspirou. É cruel. As crianças são pequenas demais para entender por que não podem mais falar sobre a própria mãe. O que você fez? Perguntou Rodrigo, observando-a atentamente. O rosto de Yara suavizou-se. Levei papel e lápis de cor para o quarto dela quando a senhora não estava olhando. Disse que ela podia fazer quantos desenhos quisesse e guardá-los em uma pasta especial, debaixo do colchão. Nosso segredo. Pela segunda vez naquele dia, Rodrigo teve que lutar contra a emoção. Esta jovem, que mal conhecia sua família, estava arriscando seu emprego para trazer um pouco de conforto aos seus filhos. Você é uma pessoa especial, Yara, disse ele sinceramente, esquecendo-se momentaneamente de seu papel como Renato. As crianças têm sorte de terem você. Ela corou ligeiramente. Faço o que posso. Minha mãe sempre diz que pequenos atos de bondade são como sementes. Você nunca sabe que tipo de árvore vão se tornar. Sua mãe é sábia, comentou Rodrigo, pensando em sua própria mãe que havia lhe ensinado valores semelhantes. Ela criou 3 filhos sozinha, trabalhando como diarista, contou Yara, um toque de orgulho em sua voz. Nunca tivemos muito, mas nunca nos faltou amor. A conversa continuou por mais alguns minutos, Yara compartilhando fragmentos de sua vida simples, mas digna, e Rodrigo cada vez mais impressionado com sua força de caráter e gentileza natural. Melhor eu ir antes que alguém perceba minha ausência, disse ela finalmente, levantando-se. A senhora não gosta que os funcionários confraternizem depois do expediente. Obrigado pela comida e pela companhia, respondeu Rodrigo, levantando-se também. Na porta, Yara hesitou. Renato, as crianças gostam quando você trabalha perto das janelas delas. Acho que se sentem menos sozinhas. Depois que ela saiu, Rodrigo ficou parado por um longo tempo, digerindo tudo o que havia descoberto naquele dia. Suas suspeitas estavam se confirmando de maneira dolorosa. Beatriz estava sistematicamente apagando a memória de Ana e isolando seus filhos emocionalmente, usando medo e manipulação como ferramentas de controle. Pegou o gravador e ouviu novamente as conversas capturadas durante o dia. Cada palavra, cada ameaça velada, cada momento de crueldade psicológica era como um punhal em seu coração.
Como pôde ter sido tão cego? Como não percebeu a verdadeira natureza da mulher com quem se casara? A resposta era simples e dolorosa, porque Beatriz nunca mostrara esse lado quando ele estava presente. Porque ele, desesperado para preencher o vazio deixado por Ana e proporcionar uma família completa para seus filhos, havia visto apenas o que queria ver. Naquela noite, deitado na cama estreita, Rodrigo tomou uma decisão. Não ficaria as 2 semanas completas como planejado inicialmente. Já tinha evidências suficientes para confrontar Beatriz, mas antes precisava de um último registro, algo tão inegável que nem mesmo a habilidosa Beatriz pudesse distorcer ou explicar, e suspeitava que a oportunidade perfeita surgiria em breve, durante o elegante almoço que Beatriz havia mencionado aos empregados, quando receberia suas amigas para mostrar o quão perfeita era sua nova família. A mansão Vila das Palmeiras fervilhava de atividade desde as primeiras horas da manhã. Beatriz havia convocado uma equipe adicional de serviço para garantir que tudo estivesse absolutamente impecável para o almoço que ofereceria às suas amigas do Círculo Social de São Paulo. Márcia coordenava os preparativos com eficiência militar, distribuindo ordens e verificando cada detalhe sob o olhar atento da patroa. Rodrigo, em seu papel de Renato, recebeu instruções específicas para que o jardim estivesse deslumbrante. As convidadas farão um tour pelos jardins antes do almoço, explicou Márcia secamente. A senhora Beatriz quer que cada rosa esteja perfeita e que não haja uma única folha fora do lugar. Desde o amanhecer, ele trabalhava arduamente, aparando arbustos, removendo folhas caídas e regando estrategicamente para que tudo brilhasse sob o sol paulistano. Enquanto trabalhava próximo à janela da cozinha, ouvia fragmentos da conversa entre os funcionários. Nunca vi tanto alvoroço por causa de um simples almoço, comentou o chefe contratado especialmente para a ocasião. A senhora Beatriz quer impressionar, respondeu. Márcia. Essas mulheres são importantes no círculo social dela. Muitas duvidaram quando ela se casou com o senhor Rodrigo, achando que ela não conseguiria administrar uma casa deste porte ou cuidar das crianças dele. E as crianças? Perguntou o chefe. Elas também participam? Claro, são a peça central da apresentação. A senhora passou a manhã toda ensaiando com elas como devem se comportar. Aquela informação fez Rodrigo apertar o cabo da tesoura de jardinagem com força desnecessária. Ensaiando? Como se seus filhos fossem atores em uma peça orquestrada por Beatriz. Por volta das 10 da manhã, viu Yara atravessando o jardim apressadamente, carregando sacolas de compras de última hora. Ao passar por ele, diminuiu o passo por um instante. As crianças estão um caos de nervos, sussurrou ela. A senhora as acordou às 6 para praticar como sentar, como falar, como sorrir. O pequeno Pedro já chorou 2 vezes. Antes que pudesse responder, Márcia apareceu na porta dos fundos, chamando por Yara. A jovem apressou o passo, lançando um último olhar significativo para Rodrigo. Ao meio-dia, os primeiros carros de luxo começaram a chegar. Mercedes, BMWs e Porsches estacionaram na entrada circular da mansão. Mulheres elegantemente vestidas e impecavelmente produzidas emergiram, cada uma trazendo um pequeno presente para a anfitriã. Rodrigo as observava discretamente enquanto fingia trabalhar em um canteiro próximo à entrada. Beatriz as recebia com abraços efusivos e exclamações de alegria que soavam completamente artificiais aos ouvidos de Rodrigo. Vestia um elegante vestido de seda na cor champanhe, joias discretas, mas visivelmente caras, e um sorriso tão brilhante quanto falso. Queridas, bem-vindas à nossa humilde casa. Estou tão feliz que puderam vir conhecer nosso pequeno refúgio. Humilde? Pequeno refúgio? A mansão de 1.200 metros quadrados no Morumbi era uma das propriedades mais luxuosas de São Paulo. A falsa modéstia de Beatriz era apenas mais uma faceta de sua elaborada performance. Após os cumprimentos iniciais, Beatriz conduziu as convidadas para um tour pelos jardins, exatamente como Márcia havia previsto.
Rodrigo manteve-se ocupado em uma área mais afastada, mas posicionado estrategicamente para ouvir a conversa. O jardim é simplesmente divino, Beatriz, elogiou uma das mulheres, uma loira de meia-idade com um conjunto Chanel impecável. Obrigada, Verônica. Refiz completamente o paisagismo quando me mudei. A falecida esposa de Rodrigo tinha gostos peculiares. O tom ao mencionar Ana era levemente depreciativo, algo que fez o sangue de Rodrigo ferver. E as crianças? Como estão se adaptando? Perguntou outra convidada, uma morena alta com ares de quem estava mais interessada em fofocas do que em bem-estar infantil. O sorriso de Beatriz adquiriu um toque de orgulho calculado. Surpreendentemente bem. Claro, no início foi difícil. Estavam completamente sem limites, coitadinhos. Mas, com método e consistência, consegui estabelecer uma rotina saudável. Vocês verão durante o almoço como estão bem educados agora. As mulheres murmuraram aprovação, e Rodrigo teve que se concentrar intensamente na rosa que podava para não deixar transparecer sua raiva. Beatriz falava de seus filhos como se fossem projetos de decoração que ela havia aperfeiçoado. Não crianças que haviam perdido a mãe e estavam sendo emocionalmente abusadas. O tour continuou pela propriedade, com Beatriz destacando cada móvel caro, cada obra de arte, cada tecido importado, sempre com o mesmo tom de falsa modéstia. É apenas um pequeno matisse, nada demais. Esses sofás vieram da Itália, mas, sinceramente, às vezes acho que exageramos um pouco no luxo. Quando o grupo retornou para dentro da casa, Rodrigo moveu-se para uma posição que lhe permitia observar através das amplas janelas da sala de jantar. A mesa estava magnificamente arrumada, com a melhor porcelana, cristais reluzentes e arranjos florais elaborados. Tudo meticulosamente planejado para impressionar. Foi então que Sofia e Pedro foram apresentados às convidadas. Entraram na sala de mãos dadas, vestidos como pequenos adultos em miniatura. Sofia usava um vestido de seda azul claro, com sapatilhas combinando. O cabelo perfeitamente arrumado com uma tiara. Pedro vestia calças sociais, camisa branca e um pequeno colete que o fazia parecer um cavalheiro em miniatura. Mas o que mais chamou a atenção de Rodrigo foram seus olhos, opacos, sem o brilho característico da infância. Estas são minhas joias mais preciosas, apresentou Beatriz, colocando as mãos nos ombros das crianças de uma forma que parecia afetuosa, mas que Rodrigo podia ver que era firme demais. Sofia e Pedro, cumprimentem as tias. Boa tarde, senhoras, disse Sofia mecanicamente, fazendo uma pequena reverência ensaiada. Boa Talide, repetiu Pedro, tentando imitar a irmã, mas tropeçando nas palavras devido à sua pouca idade. As mulheres riram, encantadas com a apresentação perfeitamente orquestrada. Que amor, Beatriz! Exclamou uma delas. Tão bem educados! É incrível como você conseguiu transformá-los em tão pouco tempo, comentou outra. Quando os conheci naquele evento de caridade no ano passado, eram tão selvagens. Beatriz sorriu, apertando levemente os ombros das crianças. Disciplina consistente. Faz maravilhas, querida. Às vezes precisamos ser firmes para sermos verdadeiramente amorosos. O almoço foi servido com toda a pompa que Beatriz havia planejado. Pratos refinados preparados pelo chefe, vinhos caros, conversas superficiais sobre viagens, joias e as últimas fofocas do círculo social. As crianças permaneciam sentadas rigidamente em suas cadeiras, respondendo apenas quando diretamente questionadas, sempre com as respostas claramente ensaiadas. Sofia, você está gostando das aulas de balé? Perguntou uma das convidadas. Sim, senhora, respondeu Sofia, o tom monótono. Tia Bea, mamãe diz que preciso praticar todos os dias para me tornar uma bailarina disciplinada. E você gosta? Querida, insistiu a mulher, parecendo genuinamente interessada. Um lampejo de hesitação passou pelo rosto de Sofia antes que ela lançasse um olhar rápido para Beatriz. Gosto muito, senhora. Rodrigo, que observava discretamente enquanto fingia trabalhar no jardim adjacente, notou a mentira.
Sofia sempre detestara balé. Seu interesse era por aulas de pintura, algo que Ana sempre incentivara. O almoço prosseguiu, sem incidentes até a sobremesa. Sorvete italiano importado servido em taças de cristal, acompanhado de frutas vermelhas e biscoitos finos. As crianças receberam porções menores, e Pedro lutava visivelmente para usar a pequena colher especial, sem derrubar nada. Foi quando aconteceu. Distraído com uma pergunta feita diretamente a ele, Pedro moveu-se bruscamente, esbarrando no braço de Sofia. A menina, surpreendida, perdeu o controle da taça de cristal, que tombou sobre a toalha branca imaculada. O vidro não quebrou, mas o sorvete rosa se espalhou como uma mancha acusatória sobre o linho importado. Um silêncio sepulcral caiu sobre a mesa. As convidadas congelaram, olhando de Sofia para Beatriz, cujo rosto passou por uma transformação assustadora. O sorriso amável desapareceu, substituído por uma máscara de fúria contida. Seus olhos, antes cálidos para as visitas, tornaram-se frios como gelo. Sofia, disse ela, a voz perigosamente controlada. O que acabou de acontecer? A menina empalideceu visivelmente, começando a tremer. Foi um acidente, mamãe. Pedro se mexeu e eu... Está culpando o seu irmãozinho pelo seu descuido? Interrompeu Beatriz, o tom cortante como uma navalha. Não, eu só... Sofia começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto, sem um som sequer. Acidentes acontecem, Beatriz, interveio uma das convidadas, parecendo desconfortável com a situação. É apenas sorvete, a toalha pode ser lavada. Mas Beatriz parecia não ouvir. Levantou-se lentamente, os olhos fixos em Sofia. Estou muito desapontada com você. Depois de tudo que conversamos sobre comportamento adequado à mesa. Yara, que servia café em outra extremidade da mesa, aproximou-se rapidamente. Eu limpo isso imediatamente, senhora. Foi apenas um pequeno acidente. Não se meta, respondeu Beatriz, sem tirar os olhos de Sofia. Então, num movimento tão rápido quanto inesperado, ergueu a mão para dar um tapa na menina. O que aconteceu a seguir deixou todos os presentes em choque. Yara moveu-se com agilidade surpreendente, colocando-se entre Beatriz e Sofia. A mão de Beatriz atingiu o rosto da empregada com um estalo que ecoou pela sala. Um silêncio atordoado seguiu-se. Yara permaneceu firme, o rosto virado pela força do tapa, uma marca vermelha formando-se rapidamente em sua bochecha. Sofia, protegida atrás dela, olhava com olhos arregalados de medo e espanto. As convidadas pareciam paralisadas, algumas com expressões de choque, outras com desconforto evidente. Como ousa? Sibilou Beatriz, a voz tremendo de fúria. Como ousa interferir na educação dos meus filhos? Não são seus filhos, respondeu Yara baixinho, mas com firmeza, endireitando a postura. E nenhuma criança merece ser agredida por derramar sorvete. A tensão no ambiente era palpável. As convidadas trocavam olhares nervosos, claramente testemunhando um lado de Beatriz que ela nunca havia permitido que vissem. Você está demitida, declarou Beatriz, cada sílaba carregada de veneno. Saia da minha casa imediatamente. Com prazer, respondeu Yara, mantendo a dignidade apesar da marca vermelha em seu rosto. Virou-se para Sofia, que ainda tremia, e disse gentilmente, está tudo bem, querida, foi só um acidente. Foi nesse momento crucial que Rodrigo tomou sua decisão. Não podia mais permanecer apenas como observador. Não depois de ver Yara arriscar tudo para proteger sua filha. Olhando rapidamente para o gravador em seu bolso, que havia capturado toda a cena, ele sabia que era hora de agir. Respirou fundo, endireitou os ombros e caminhou decidido em direção à porta da sala de jantar. A tensão era palpável na sala de jantar quando Rodrigo entrou. Todas as cabeças viraram em sua direção, expressões de confusão, substituindo momentaneamente o choque anterior. Vestido com seu uniforme de jardineiro, barba falsa e óculos de armação grossa, ele ainda era Renato para todos os presentes. Todos, exceto Pedro, que o olhou com uma intensidade surpreendente para uma criança de 3 anos. O que significa isso? Exigiu Beatriz, a raiva momentaneamente redirecionada.
Como ousa interromper meu almoço? Volte imediatamente para o jardim. Não, respondeu Rodrigo simplesmente, sua voz ainda mantendo o sotaque mineiro que havia adotado. Caminhou calmamente até ficar ao lado de Yara, que o olhava com espanto. Não? Repetiu Beatriz, incrédula. Você também está demitido. Saiam ambos da minha casa agora mesmo. Rodrigo sorriu levemente, um sorriso que não alcançava seus olhos. Isso vai ser um pouco complicado, considerando que a casa é minha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Beatriz piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir. As convidadas trocaram olhares confusos. Foi Sofia quem quebrou o silêncio. Papai, sussurrou ela, a voz trêmula de esperança e incerteza. Com movimentos deliberados, Rodrigo removeu os óculos, depois a barba postiça, revelando finalmente seu rosto. O murmúrio de surpresa que percorreu a sala foi audível. Sim, princesa, sou eu, respondeu ele, usando sua voz normal pela primeira vez em dias. Pedro soltou um grito de alegria e pulou da cadeira, correndo para os braços do pai, que o ergueu e o abraçou firmemente. Sofia hesitou apenas um segundo antes de fazer o mesmo, envolvendo a cintura do pai com os braços magros, enterrando o rosto em sua camisa de jardineiro. Que brincadeira é essa, Rodrigo? Beatriz finalmente conseguiu dizer, sua voz, oscilando entre raiva e descrença. Você disse que estava em uma viagem de negócios, e você disse que cuidaria bem dos meus filhos, retrucou ele calmamente. Parece que ambos mentimos, não é mesmo? As convidadas agora pareciam extremamente desconfortáveis, algumas já recolhendo suas bolsas discretamente, preparando-se para uma retirada estratégica. Mas Rodrigo não tinha intenção de deixá-las sair ainda. Senhoras, peço desculpas pelo espetáculo inesperado, mas acredito que vocês merecem ver a verdade, por trás da perfeita família que lhes foi apresentada hoje. Sua voz era controlada, mas carregada de uma emoção contida que ninguém podia ignorar. Beatriz recuperou parte de sua compostura, ajeitando o vestido com gestos nervosos. Não sei que jogo você está jogando, Rodrigo, mas isso é completamente inapropriado. Discutiremos isso em particular depois que nossas convidadas se retirarem. Não haverá discussão posterior, respondeu ele, ainda abraçando as crianças. O que vai acontecer agora é que todos ouvirão a verdade. Com cuidado, ele tirou o pequeno gravador do bolso e o colocou sobre a mesa. Por mais de uma semana, vivi disfarçado na minha própria casa porque suspeitava que algo estava terrivelmente errado. Meus filhos, que sempre foram alegres e expressivos, haviam se tornado sombras assustadas. Funcionários que serviram fielmente à nossa família por anos desapareceram abruptamente. E você, Beatriz, mostrava duas faces tão distintas que eu mal podia acreditar. Beatriz empalideceu visivelmente quando Rodrigo pressionou o botão play no gravador. A voz dela encheu a sala, cristalina e impiedosa. Seu pai é fraco e sentimental. Ele permitiu que vocês se tornassem crianças mimadas e desobedientes. Eu estou corrigindo os erros dele. Outra gravação seguiu-se. Se contar algo ao seu pai quando ele voltar, vou saber que não posso confiar em você. E pessoas que não merecem confiança, não merecem amor. Você quer que seu pai pare de amar você. E ainda outra. Essa mulher se foi e não vai voltar. Quanto mais rápido você aceitar isso, melhor para todos nós. Cada fragmento era mais incriminador que o anterior. Ameaças veladas, manipulações emocionais, crueldade psicológica disfarçada de disciplina. O rosto de Beatriz passava do branco ao vermelho, do choque à fúria, enquanto as convidadas a encaravam com expressões que iam do horror à condenação silenciosa. Desligue isso imediatamente, exigiu Beatriz, levantando-se bruscamente. Isso é uma invasão de privacidade, é ilegal. O que é ilegal é o abuso psicológico de crianças, respondeu Rodrigo firmemente. E não há nada de privado no que você fez aos meus filhos, na minha casa debaixo do meu nariz. Yara, que permanecera ao lado de Sofia todo esse tempo, falou então. É tudo verdade. Presenciei diariamente como a senhora tratava essas crianças quando pensava que ninguém importante estava olhando.
Beatriz virou-se para ela, os olhos faiscando de ódio. Você não passa de uma empregadinha intrometida. Ninguém vai acreditar na sua palavra contra a minha. Não precisamos da palavra dela, interveio Rodrigo. As gravações falam por si, e tenho horas delas, cada insulto, cada ameaça, cada momento de terror que você infligiu aos meus filhos. Isso é ridículo, Beatriz tentou novamente, agora direcionando-se às convidadas. Ele está distorcendo tudo. Sim, eu sou rigorosa com as crianças, mas apenas para o bem delas. Rodrigo nunca superou a morte de Ana e está projetando seus problemas em mim. A menção casual ao falecimento de Ana fez Rodrigo apertar os punhos, mas ele manteve a calma. A diferença entre rigor e crueldade é clara para qualquer pessoa sensata. E acabamos de testemunhar como você trata uma criança de 6 anos por um simples acidente à mesa. Uma das convidadas, a que havia tentado defender, Sofia, anteriormente levantou-se. Beatriz, acho melhor irmos embora. Isso é um assunto de família. Não, Verônica, por favor, fiquem, insistiu Rodrigo. Vocês foram trazidas aqui para testemunhar a família perfeita que Beatriz construiu. É justo que vejam a realidade por trás da fachada. Olhou para Sofia, ainda agarrada à sua cintura. Sofia, você quer dizer alguma coisa? Sem medo, princesa. Ninguém vai ficar bravo com você por dizer a verdade. Sofia olhou para o pai, depois para Beatriz e finalmente para Yara, que assentiu encorajadoramente. Respirando fundo, a menina disse em voz baixa, mas firme: Tia Bea. Ela disse que tínhamos que esquecer a mamãe Ana, que não podíamos falar dela, nem desenhar ela, nem ter as fotos dela. Ela rasgou meu desenho ontem e... Sua voz falhou. E ela pegou o Toby, completou Pedro, referindo-se ao seu urso de pelúcia. Disse que era de bebê e jogou ele fora. Uma das convidadas levou a mão à boca, claramente horrorizada. Outra murmurou algo sobre precisar de ar fresco. A máscara social de Beatriz desmoronava visivelmente diante da audiência que ela tanto queria impressionar. Isso é absurdo, exclamou ela, a voz subindo uma oitava. São apenas crianças confusas. Eu estava apenas tentando estabelecer minha posição como nova mãe deles. Você nunca seria mãe deles, respondeu Rodrigo, a voz agora carregada de uma raiva fria. Uma mãe protege, nutre, respeita. O que você fez foi tentar apagar a memória da mãe verdadeira deles e substituí-la por uma versão controladora e cruel de maternidade. Virou-se para Yara, cuja marca do tapa ainda era visível na bochecha. Obrigado por proteger minha filha hoje, por todos os pequenos atos de bondade que você mostrou às minhas crianças quando ninguém mais estava olhando. Yara corou levemente. Só fiz o que qualquer pessoa com coração faria. Senhor! Beatriz olhou de um para o outro, a compreensão surgindo em seu rosto. Vocês estavam mancomunados? Foi tudo uma armação? Você e essa empregada? Rodrigo balançou a cabeça. Yara não fazia ideia de quem eu era até este momento. Sua bondade para com meus filhos foi genuína e espontânea. Algo que você, apesar de toda a sua educação e sofisticação, parece incapaz de compreender. Voltou-se novamente para as convidadas. Senhoras, agradeço a compreensão, mas agora preciso cuidar dos meus filhos. Márcia as acompanhará até a saída. As mulheres se levantaram quase em uníssono, murmurando desculpas e despedidas apressadas. Nenhuma olhou diretamente para Beatriz ao sair. Um testemunho silencioso de como sua reputação social havia sido irremediavelmente danificada. Quando ficaram apenas Rodrigo, as crianças, Yara e Beatriz na sala, o silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. Foi Beatriz quem o quebrou, sua voz agora fria e calculista. Você vai se arrepender disso, Rodrigo. Tenho direitos como sua esposa. Seus advogados vão receber cópias dessas gravações, interrompeu ele calmamente, junto com depoimentos dos funcionários que você maltratou e demitiu. Acredite, Beatriz, você não quer levar isso para os tribunais. Ela o encarou por um longo momento, o cálculo visível em seus olhos. Finalmente, com um movimento brusco, arrancou a aliança do dedo e a jogou sobre a mesa. Fique com seus filhos mimados e sua casa ostentosa, disse ela,
a voz trêmula de raiva. Isso nunca foi sobre amor de qualquer forma. Era apenas conveniente. Para você, talvez, respondeu Rodrigo. Para mim foi uma lição dolorosa sobre confiar nas aparências. Beatriz lançou um último olhar de desprezo para todos antes de sair da sala, o som de seus saltos ecoando pelo mármore do hall de entrada como um lembrete final de sua presença. Quando a porta da frente bateu, Rodrigo finalmente se permitiu relaxar, abaixando-se para abraçar propriamente seus filhos. Sofia chorava abertamente agora, não lágrimas de medo, mas de alívio. Pedro se agarrava ao pescoço do pai, como se nunca mais fosse soltá-lo. "Ela vai voltar, papai?" perguntou Sofia entre soluços. "Não, princesa, ela nunca mais vai voltar." Beijou o topo da cabeça da filha. "E vocês nunca mais precisarão ter medo na própria casa." Yara observava a cena com um sorriso tímido, como se estivesse prestes a se retirar para dar privacidade à família. Rodrigo ergueu os olhos para ela. "Por favor, fique", pediu ele. "Você é parte disso tudo agora." Ela hesitou. "Senhor, eu não sei o que dizer. Sinto muito por não ter denunciado antes o que estava acontecendo, mas tinha medo de não acreditarem em mim e eu precisava do emprego para ajudar minha mãe e... Você fez mais do que poderia esperar", interrompeu ele gentilmente. "Foi a única que teve coragem de proteger meus filhos quando eu não estava lá para fazê-lo." As semanas que se seguiram foram de cura e reconstrução. O divórcio foi rápido e discreto, Beatriz preferindo um acordo generoso, mas silencioso, a um confronto público, que certamente perderia. A mansão passou por outra transformação, não de móveis ou decoração, mas de atmosfera. As risadas voltaram, as vozes das crianças enchiam os corredores sem medo, as fotos de Ana retornaram às paredes, e Toby, o urso de pelúcia que Beatriz havia escondido no fundo de um armário, voltou para os braços de Pedro. Dona Teresa, a antiga governanta, foi localizada e convidada a retornar, o que ela aceitou com lágrimas de alegria. Juliana, a babá querida, também voltou. E Yara? Yara recebeu uma proposta para se tornar a coordenadora da casa, com um salário que lhe permitiria não apenas ajudar sua família, mas também continuar seus estudos interrompidos de pedagogia. Numa tarde ensolarada, enquanto as crianças brincavam no jardim sob o olhar atento de Juliana, Rodrigo encontrou Yara organizando livros na biblioteca. "Sabe o que Sofia me disse ontem?" comentou ele, ajudando-a a colocar um livro na prateleira alta. "Que você parece uma princesa quando sorri." Yara corou, um hábito que Rodrigo achava cada vez mais encantador. "Ela é uma menina muito doce. Está voltando a ser a criança que deve ter sido antes de tudo isso." "Graças a você, em grande parte", respondeu ele. "Seu nome, Yara, é como a lenda indígena, não é? A mãe d'água que protege os rios." Minha mãe achava que combinava. Ela sorriu. "Embora eu nunca tenha me sentido particularmente mágica." "Discordo", disse Rodrigo, seu olhar se encontrando com o dela. "O que você fez por meus filhos, arriscando seu emprego, sua segurança, foi a forma mais pura de magia que conheço." Houve um momento de silêncio confortável entre eles, carregado de algo novo e indefinível. Não era romance, ainda não. Ambos carregavam cicatrizes demais para algo tão precipitado. Era algo mais fundamental, respeito, gratidão e talvez o começo de uma amizade que, com o tempo, poderia florescer em algo mais profundo. "As rosas estão lindas este ano", comentou Yara, quebrando o silêncio. "Você cuida delas pessoalmente agora?" "Sim", respondeu Rodrigo sorrindo. "Descobri que tenho talento para jardinagem, afinal. Há algo reconfortante em nutrir algo, vê-lo crescer, florescer. Como crianças", completou ela. "Exatamente como crianças." Lá fora, a risada de Sofia ecoou pelo jardim, acompanhada pelo grito alegre de Pedro. Rodrigo e Yara se viraram para a janela, observando as crianças correndo livremente pelo gramado, os rostos iluminados por uma alegria que havia estado ausente por tempo demais. "Acho que estamos todos florescendo agora", disse Yara suavemente.
Rodrigo assentiu, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. A mansão Vila das Palmeiras, que havia sido brevemente transformada em uma prisão de medo, estava voltando a ser um lar. E naquele momento, observando seus filhos brincando sob o sol de São Paulo, com Yara ao seu lado, ele soube que haviam encontrado seu caminho de volta à luz. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo, Sofia e Pedro tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se gostaram dessa narrativa sobre coragem, proteção e renascimento, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida humana. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos ansiosos por seus comentários sobre o que sentiram ao acompanhar essa família em sua jornada de superação.